Tradição e cultura são palavras que se conversam mutuamente, que se misturam e se complementam. Representam pontes entre o ontem e o hoje e se projetam como farol para o amanhã. Os povos, representados pelos 17 grupos folclóricos da Associação Interétnica do Paraná, a Intepar, trazem em si um universo de tradição, de cultura, de história, que no Brasil se misturam, se reconstrói e se moldam para o futuro. Qual então é o fio que nos liga? O que nos une? Nos une aquilo que temos em comum: espírito e vontade, amor e desejo, sonho e construção, passado e futuro, presente e conteúdo, história e consciência. A diferença nos une, os valores nos orientam. O fazer folclórico é dedicação, é entrega, é abrir mão do individual em prol do coletivo, é sustentar a tradição sem nunca morar no passado, mas abrir-se às conquistas do presente para construir um futuro cada vez mais pleno de respeito e solidariedade. Esse é o nosso propósito. Isso é o que nos une. São 60 anos recolhendo exemplos dessas tradições e culturas e apresentando-os à comunidade através do Festival Folclórico de Etnias. O palco sempre foi para nós o lugar por excelência deste compartilhamento. A pandemia nos fez dar um tempo, rever nossas prioridades, e não poderíamos jamais comemorar essa data tão representativa sem a presença do nosso público, que sempre nos apoiou. Por isso, já estamos nos preparando para que em 2022, com a alegria e o entusiasmo que marca o coração de cada povo, estejamos no palco, unidos para celebrar esta grande festa da diversidade, 60 anos de Festival Folclórico e de Etnias do Paraná. Senhoras e senhores, hoje vamos a ter um passeio breve referente a todos os costumes de meu país, Bolívia.
57 anos que eu cheguei aqui neste país, Brasil, o qual me recebeu com os braços abertos, a mim e a muitos patrícios meus, que viemos exatamente para adquirir conhecimento nas belas universidades que este país tem. Porém, em este festival de etnias, o que nos mantém unidos também a nós bolivianos é o folclore, a culinária, a cultura e os costumes que nós adquirimos enquanto estávamos em nosso país. Isso nos mantém unidos e também nos aproxima cada vez mais. Obrigado, Brasil. Obrigado ao festival. Bolívia agradece. Hola, conversando sobre nuestras comidas típicas bolivianas, la importancia de nuestra comida boliviana es que une a los bolivianos con sus diferentes sabores de nuestra comida típica. Las regiones, cada lugar tiene su sabor, su condimento. Las reuniones que nosotros tenemos es porque nos une a los bolivianos. Son encuentros que conversamos sobre nuestra infancia, sobre nuestras comidas maravillosas. Entonces, ¿qué es lo que puedo decirles? Ahí existe el amor a nuestro país, Bolivia.
Como falar em o que nos une como bolivianos sem pensar na dança? Meu nome é Letícia, sou brasileira, filha de boliviano. E desde muito pequena pude conviver e sentir o que é a cultura boliviana dentro da minha casa, mesmo morando no Brasil. E como que isso foi possível? Através da música e da dança. Meu pai sempre e até hoje escuta muita música boliviana, música folclórica e dança também. Foi com ele que eu aprendi os meus primeiros passos de dança. E a dança hoje é minha paixão. Eu sou brasileira, mas foi através da dança que eu posso dizer que meu coração é boliviano. Que es arroyito y muero de sed por ella, su curso me aleja cuando pido su amor. Como agua entre los dedos se escapa y de mí se aleja, dejándome apenas gotas de su sabor. Como la tuna, por dentro su miel me brinda, por fuera me espina si la quiero tener. Arisca como ninguna, la sin corazón se llama, como un picaflor revoloteando se escapa. Qué lejos estoy de mi ansiedad. No llores mi amor, nadie le pondrá murallas a nuestra verdad, nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca mal duró 100 años ni hubo cuerpo que resista, ya la pagarás, no llores prenda, pronto volveré, ya la pagarás, no llores prenda, pronto volveré. Ya la pagarás, no llores prenda, pronto volveré. A esperança. A insistente esperança por dias melhores. É ela que nos faz semear um futuro mais próspero, um futuro onde as diferenças são respeitadas, um futuro de acolhimento e de cuidado com o próximo, da consciência de que somos realmente todos irmãos. É essa esperança que nos faz semear a cultura boliviana para as próximas gerações. E nos fez criar o Semilhas de Bolívia, que em parceria com o Instituto Acreditar,
busca realizar sonhos propagando a cultura boliviana. Essa cultura tão apaixonante, porque afinal de contas, o que nos une é o amor à Bolívia. Dame un besito en la boquita que ya no aguanto. Vengan morenos, vamos a bailar. Esta es la fiesta para nunca olvidar. Gambas y coñas, quechuas aymaras, en carnavales y en los chuquillos, en el gran poder, en Urcumiña y toda Bolivia, la morena va. Linda morena, ven a mí, yo te quiero dar amor. En esta fiesta muy hermosa, viva Bolivia con su tradición. Linda morena, ven a mí, yo te quiero dar amor. En esta fiesta muy hermosa, viva Bolivia con su tradición. Linda morena, ven a mí, yo te quiero dar amor. En esta fiesta muy hermosa, viva Bolivia con su tradición.
obrigado por estarem novamente conosco nesse festival e por prestigiarem a cultura boliviana. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima!